Boa noite a todos e a todas, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Mais uma segunda-feira que a gente realiza uma gira. Hoje, uma gira em homenagem ao Oxum, né? Esse mês de outubro a gente comemora aí, juntamente com Nossa Senhora Aparecida, o dia de Oxum, né? Então hoje a gente prepara essa homenagem nesse dia anterior ao dia 12, né? Então, que esse dia seja um dia de luz. Hoje temos o Adilson aí para conduzir a nossa gira, nosso dirigente espiritual, a Eliette e outros médios. E a gente agradece a presença de cada um e cada uma nesse momento, que nos acompanha, já pedindo para que você siga o nosso canal aí, marque o sininho para receber as notificações das giras, mas toda segunda-feira a gente está aqui. Bem-vindo, Dilson. Muito obrigado. Bem-vindo a todos que aqui estão nos assistindo. É um imenso prazer recebê-los. Dando início à nossa gira de hoje, eu vou pedir para a Eliette fazer a nossa prece inicial. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos, com grande alegria, com o coração aberto, para que possamos sempre apreender todas as lições que nos forem dadas aqui. Então, com esse sentimento, vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, vamos buscar nos conectar com o mundo espiritual, rogando aos nossos mentores espirituais, ao mentor espiritual desta casa, nos permita uma gira de paz, tranquilidade e grandes aprendizados. Rogamos, ó Pai, a vossa permissão para iniciarmos hoje mais uma gira. E nesta rogativa, a Ti enviamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que soubermos perdoar aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E assim seja. E nos rogos desta prece, damos por iniciada mais uma gira da noite de hoje. E assim. Graças a Deus. Muito obrigado, Eliette. Nesse momento, nós vamos saudar Oxalá. Epa Babá Oxalá. Epa Babá Oxalá. E agora eu vou pedir ao Gleison para que faça a proteção da casa, proteção física e astral, para que a gente possa iniciar a nossa gira. Que assim seja. Nesse clima que foi aberta essa corrente, em que a Eliette fez a prece inicial, eu peço também que possamos nos concentrar neste momento, pedindo aos guardiões desta casa toda a proteção física e astral, que as energias aqui manipuladas possam chegar em nossos lares e também no Templo Escola Pai João de Aruanda. Que todas as energias manipuladas sejam oferecidas em favor daqueles que mais necessitam. Esses guardiões possam fazer sua proteção a todos aqueles que neste momento se beneficiam com esse momento da gira. Laroye Exu, Laroye Bambogira. Graças a Deus. Laroye. Muito obrigado, Luiz. Continuando com você mesmo. Coisa boa. Trazer o nosso ensinamento, que é um fundamento da Umbanda. O que você preparou hoje para a gente? Então, hoje eu trouxe para a gente, vou falar da Orixá Oxum, né, já que a gente está fazendo essa comemoração aí, né, no dia 12, a gente comemora o dia de Oxum, né? Segundo a tradição iorubá,
Os orixás são ancestrais africanos divinizados que representam manifestações das forças da natureza e valores humanos como a justiça e o amor. Oxum é a rainha da água doce, dona dos rios e cachoeiras, considerada a senhora da beleza, da fertilidade, da sensualidade, é a senhora das águas da vida, já que a substância é essencial para a perpetuação dos seres vivos no planeta. Na África, é cultuada como rainha da nação Ijexá, e seu nome vem do rio Oxum, localizado no sudeste da Nigéria. Tem o título de Alodê, ou seja, a grande mãe entre os orixás. O Festival de Oxum é realizado anualmente na cidade de Oxobô, na Nigéria, né? O Bosque de Oxum Oxobô, onde se encontra o Templo de Oxobô, é patrimônio mundial da Unesco desde 2005. Né? É uma das poucas orixás, a gente tem que pensar, e que ainda é cultuado da mesma forma que era cultuado na época da diáspora, em que os negros vieram para o Brasil. Oxum talvez seja a orixá mais associada a diferentes santas católicas no processo histórico do sincretismo religioso nas religiões de matriz africana. Né? Foi sincretizada com diversas Nossas Senhoras. Lá na Bahia, ela é tida como Nossa Senhora das Candeias e Nossa Senhora dos Prazeres, enquanto em Pernambuco e nos demais estados do Nordeste é sincretizada como Nossa Senhora do Carmo. No sul do Brasil, muitas vezes sincretizada com Nossa Senhora da Conceição. No Centro-Oeste e Sudeste, associada, ora à denominação de Nossa Senhora, ora com Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E especificamente em Minas Gerais, é sincretizada com Nossa Senhora das Dores, no norte do Brasil, sincretizada com Nossa Senhora de Nazaré. Bom, como todo mundo pôde ver aí, né, não faltou Nossa Senhora para ser sincretizada com Oxum. Por que isso? Né? O grande motivo desse que a gente tem o Oxum tão sincretizados com tantas santas é justamente essa característica de Nossa Senhora, né, de ser a mãe de Jesus. Oxum para a gente também é a mãe, é a grande mãe. Né? Por esse motivo, a gente comemora o dia de Oxum no dia 12 de outubro, com Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Né? A gente fala Nossa Senhora Aparecida, mas o nome, na verdade, é Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Santa Católica encontrada lá no interior de São Paulo, né? No Rio Paulistano. Né? Então, ou seja, a verdade é que a característica de Oxum que prevaleceu no sincretismo foi a grande mãe, como a gente fala em Yorubá, a Yalodê, né? Associada a Maria, mãe de Jesus, imediatamente. Oxum é a padroeira da gestação e da fecundidade, recebendo as preces das mulheres que desejam ter filhos e protegendo-as durante a gravidez. A orixá representa o poder feminino através do arquétipo da mulher elegante e amorosa, mas também inteligente, determinada, persistente, desinibida e senhora da fertilidade. Oxum, na verdade, é o verdadeiro empoderamento feminino. Oxum é a grande representação do sagrado feminino, a presença das mulheres na nossa religião, nas religiões de matriz africana. Na natureza, o culto ao Oxum costuma ser realizado nos rios e nas cachoeiras, e mais raramente próximo às fontes de águas minerais. Oxum é o símbolo da sensibilidade, e muitas vezes derrama lágrimas ao incorporar em alguém, característica que se transfere a seus filhos, identificados por chorões. Mel, fruta, flores, canjica amarela são elementos doces que são elementos de suas firmezas, né? A doçura dessa orixá se expressa pelas oferendas que são entregues a ela nas beiras dos rios. Como é a orixá do amor, ela é extremamente conectada à natureza e aos elementos do planeta Terra. Né? É comum vermos a representação de Oxum vestida de amarelo ouro, representando a riqueza dessa orixá. E é o que se deve ser, e se deve à sua denominação de Senhora do Ouro, né? Que outrora era o cobre, na verdade. Na África, o elemento, o metal mais precioso não era o ouro, né? Era o cobre. Né? Então, em tempos remotos, aí, a gente vai ver que Oxum, a representação dela era o cobre.
por ser o metal mais valioso da época. Porém, na Umbanda, a representamos na cor azul claro, que sempre nos lembra as águas dos rios, as cachoeiras, né? Então, a gente tem essa característica muito forte nessa ligação com a natureza. Então, esses sítios arqueológicos que a gente, sítios energéticos que a gente cultua, Oxum é vista na cachoeira, né? A vibração Oxum nos sensibiliza para a diplomacia e a capacidade de escuta do outro, para as questões emocionais e seu equilíbrio, tão importante nessa questão da inteligência emocional, de nos equilibrarmos no nosso campo emocional. Ou seja, reconhecer a influência das emoções e, em resposta, exercer o autocontrole sobre elas, a fim de obter reações mais centradas, racionais e harmônicas, mesmo quando diante de situações extremas. O chakra tocado por essa vibração é o cardíaco, né? Oxum é puro coração. A sua função principal é metabolizar a energia do amor, o poder pessoal de amar e ser amado. É despertado nesse chakra. O chakra cardíaco também é o centro energético dos sentimentos e emoções. Sua função é o amor e está ligado às emoções superiores, os afetos, sentimentos e a necessidade pessoal de aceitação e apreciação. Nele residem, por exemplo, a bondade, a piedade, a afeição. Esse centro de força dá sustentação aos serviços da emoção e do equilíbrio em geral. A saudação significa olhai por nós, mãezinha. Falamos, ora eu, pedindo sua proteção. Ora eu, Oxum. Assim, eu queria trazer esse ensinamento um pouco no dia de hoje, para que a gente compreendesse essa vibração, essa energia de Oxum, como ela é trabalhada nos terreiros, como ela é trabalhada na aura dos consulentes, como ela é trabalhada na aura dos seus filhos e seus médios, né? Então, é uma vibração muito importante dentro do terreiro, né? Como eu mesmo coloquei aqui, essa questão da Ialodê, né? A nossa saudação é que ela nos proteja, que essa grande mãe sempre nos proteja, trazendo o seu poder feminino, trazendo esse empoderamento para todas as mulheres, trazendo para dentro dos terreiros a igualdade de gênero, né? Oxum tem uma história disso que eu queria contar no final, para a gente lembrar um pouquinho, lá quando a gente for terminar a gira, antes de acabar a gira, eu quero contar uma historinha aqui de como Oxum lutou com os orixás pela igualdade de gênero. E a gente vai ver uma coisa bem interessante. Saravá a todos. Saravá, muito obrigado, Cleiton, que bom. Belo ensinamento, né? Eu vou pedir agora a Eliette que traga mais informações para a gente nessa noite. Muito obrigado, Eliette. Bom, então, de volta, né? Já com essa bagagem de conhecimento que o Gleison traz para a gente, então, no momento em que nós temos que vencer tantos preconceitos, nós precisamos vencer tantos hábitos que já não mais nos servem, né? Tantas roupas que já ficaram gastas, que já ficaram velhas. Pai João de Angola, no livro Fala Preto Velho, ele traz para a gente mais alguns ensinamentos que é importante para a gente que está sempre em busca de aprendizado. E o texto que a gente vai ver hoje, ele fala sobre emoções tóxicas e obsessão. É um texto muito interessante, porque, assim, ele vai nos mostrar que, principalmente na concepção popular, né, quando alguém está enfrentando algum problema, aí logo dizem, está obsediado. Não quer dizer que não esteja, né? Mas por que razão essa obsessão nos chega? Como essa obsessão nos chega? E Pai João ele vai apresentar uma das formas através das quais porque quando se fala em obsessão, se fala em manipulação, em dominação, né? Então, Pai João vai nos apresentar
uma das formas através da qual nós somos dominados, nós somos manipulados pelos nossos irmãos ainda não esclarecidos. E nesse texto, então, Pai João vai mostrar para a gente que, apesar de existir, ele não nega isso, né? Somos nós, em verdade, que damos abertura para que haja essa conexão. Inclusive, ele vai trazer para a gente, nós sabemos que a espiritualidade, a ciência, a cultura, no mundo espiritual, ela é muito mais avançada do que aqui, né, na Terra. Nós, aqui na Terra, o que temos é uma pálida demonstração do que são os avanços científicos, tecnológicos e culturais do mundo espiritual. E, nesse texto, ele vai nos mostrar, vai nos falar um pouquinho a respeito da implantação do chip por esses irmãos menos esclarecidos, que acabam sendo nomeados obsessores, né? Então, assim, Pai João vai nos mostrar que, sim, é possível que isso aconteça, mas isso só vai se tornar um fato se nós nos conectarmos com a energia vibratória desses irmãos. E aí ele vai nos dizer o seguinte, que é preciso que a gente entenda que existem algumas emoções que são tóxicas e que levam à obsessão. Entretanto, essas emoções, elas têm um caráter dúbio, ou seja, ao mesmo tempo em que elas são tóxicas, elas podem também ser emoções positivas, que vão nos impulsionar ao aprendizado, né? Então, ele trata da culpa, da tristeza, do medo, do orgulho, da raiva, né? E ele vai nos dizer, por exemplo, assim, que a culpa, ela nos faz pensar e nos faz refletir, levando-nos, então, ao entendimento do ato que gerou essa culpa. Isso é positivo, porque nós vamos crescer. A tristeza é necessária para que a gente absorva, para que a gente perceba ou viva o luto de um término de um ciclo, quer seja a partida de alguém, quer seja a perda de um trabalho, né? Então, a gente vai ficar triste, mas vai passar. Então, é também um fator positivo. O medo, ele é fator de sobrevivência, né? Se nós não tivermos medo, como, por exemplo, nós vamos nos arriscar a atravessar a rua sem olhar para o lado, nós vamos nos arriscar a botarmos a cabeça na boca de um leão. Então, assim, o medo é positivo, ele preserva a nossa existência, né? O orgulho, que a gente foi ensinado a vida toda a pensar que o orgulho é algo negativo, é algo ruim, ser orgulhoso é algo ruim. Mas vejamos bem, nós precisamos ter orgulho das nossas conquistas, né? Nós precisamos ter orgulho de onde estamos, de onde falamos, de onde viemos e onde chegamos. Isso vai mostrar para a gente que a caminhada, embora árdua, ela nos trouxe aprendizado, ela nos trouxe confiança, ela nos trouxe conquistas, e é preciso orgulhar das nossas conquistas. E a raiva também é uma emoção positiva. É preciso que a gente tenha raiva, porque ao manifestarmos a nossa raiva, a gente tira de dentro da gente aquilo que nos causa mal-estar, que nos adoece, né? Nós sabemos que tudo que não é dito, ele nos adoece. Tudo que não é manifestado, ele nos adoece. Então, são emoções que, embora possam parecer negativas, elas são positivas. Quando segundo o texto, que essas emoções se tornam tóxicas. Por exemplo, quando a culpa se torna remorso, quando a tristeza se torna revolta, né? Culminando numa depressão, quando o medo se torna ansiedade, nos paralisando, nos impedindo de agir, nos impedindo de
seguir adiante, né? Quando o orgulho se torna arrogância, então eu vou usar as minhas conquistas para humilhar, para, no dizer popular, né, esfregar na cara do outro o que ele não conquistou. E quando a raiva se torna mágoa, quando você não consegue esquecer, quando você não consegue perdoar, quando você não consegue avançar, quando você não consegue olhar para além daquele ato que ocasionou a sua raiva. E assim, Pai João, muito sabiamente, nos mostra que essas emoções, quando se tornam remorso, revolta, ansiedade, arrogância e mágoa, elas se tornam emoções tóxicas. Vamos ao texto do Pai João? Emoções tóxicas e obsessão. Os espíritos do mal usam pequenos aparelhos eletrônicos de circuito integrado chamados chips para controlar, agravar, estimular e adoecer as pessoas. Esses aparelhos só podem ser implantados para prejudicar quando existe uma dor emocional não curada, ou seja, quando aquelas emoções que nós apresentamos aqui se transformam em emoções tóxicas, né? A maldade só pode ser produzida onde encontra fecundidade e consegue proliferar apenas onde encontra terreno fértil. É preciso um estado emocional para que haja obsessão e inimizade espiritual. Aqui nos planos espirituais, onde Nego Velho trabalha, tem estudo muito profundo sobre quais são os estados de sentimento que permitem aos adversários do bem colocarem magia, aparelhos, chips e outras bugigangas no corpo dos fios na matéria. Então, assim, às vezes a gente pode se perguntar, mas por quê, né? Assim, onde está o nosso anjo protetor? Onde está o nosso mentor? Às vezes o mentor passou o dia inteirinho falando para você assim, meu filho, abranda seu coração, esquece o mal que te foi feito, olha para esse irmão, ele está doente, olha para esse fato, ele é uma oportunidade em si para que você aprenda, para que você vença na sua jornada evolutiva. E o que nós fazemos? Nós ignoramos essa vozinha que fica lá, né? Essa vozinha intuitiva, e nos fechamos para tudo isso. Eu vou matar, quando eu encontrar, eu quero pegar. Ou então a gente fica planejando com requintes de crueldade a nossa vingança. Ora, tudo isso nos tira da nossa conexão com os nossos mentores e nos conecta aos nossos irmãos menos esclarecidos, aqueles que, durante o nosso sono, em desdobramento, vão implementar esse chip. Então, quando a gente adormece, é como se a gente já abrisse as portas da nossa casa, corpo físico, e dissesse, venham, venham, eu estou preparada para a ação de vocês. Implica dizer que nós estamos desprotegidos, que os nossos mentores não estão mais conosco? Claro que não. Implica dizer que nós estamos vibrando em uma faixa diferente e, por isso, não conseguimos percebê-los ali, assim como nós os ignoramos o dia todo. Né? E Pai João continua. A maldade só pode ser produzida onde encontra fecundidade e consegue proliferar apenas onde encontra terreno fértil. É preciso um estado emocional para que haja obsessão e inimizade espiritual. Existem 5 estados mais comuns que desprotegem o ser humano e o tornam energeticamente vulnerável. Primeiro, onde tem culpa que adoeceu no remorso, há um ambiente próprio para receber um implante do não merecimento. Esse chip mantém as pessoas pobres de pensamento, com uma mentalidade de fragilidade perante a vida, apáticas para desenvolverem metas, bloqueando a energia da prosperidade que atrai coisas boas e boas relações. O remorso é um estado energético centrífugo que desconecta o chakra solar da relação saudável com os demais chakras, deixando de aspirar forças novas. Com esse processo, o chakra se abre para puxar o que está no ambiente. Há uma enorme perda de energia vital quando se está remoendo a culpa. O chakra solar é como o nariz da alma. A aura é como o pulmão.
E o ectoplasma é como o sangue. Com o nariz entupido de culpa, a aura entra em colapso e o ectoplasma se contamina das energias do ambiente e de outras pessoas. Então é comum a gente ouvir as pessoas falarem assim: ah, fizeram feitiço contra mim, fizeram magia negra, né? Quando, na verdade, o que acontece é que nós, a partir do nosso chakra, nós demos abertura para que essas energias negativas que estão no cosmos, estão em todo o ambiente onde a gente habita, elas possam ser manipuladas, possam ser mescladas, e aí possam adentrar o nosso corpo físico e perispírito. E assim sendo, somos nós mesmos, através das nossas vibrações, que às vezes causamos os males que nos assolam, os mal-estares, tudo isso. E continua Pai João. Segundo, onde tem a tristeza que adoeceu em revolta, a criatura fica apta para receber em seus corpos sutis o implante da depressão. A revolta é um estado de aspereza perante a vida. É a não aceitação da existência, uma recusa da realidade. Essa emoção ataca o chakra esplênico, com movimentos de contração e expansão, muito agressivos ao chakra cardíaco, razão pela qual surge a angústia, que é como se fosse um pane no motor do sentimento, um incêndio. A angústia queima. O esplênico é o filtro da alma, e quando não funciona bem, possibilita baixa imunidade energética e física, favorece o olho gordo. Então, às vezes, quando a gente está assim, se sentindo mal, né, triste, não sabe por quê, aquela angústia, o coração dói. Já perceberam? O coração dói. O primeiro sintoma dessa angústia é no coração. E é exatamente por essas questões que ele coloca para a gente no texto. E continua. Terceiro, onde tem o medo que adoeceu na ansiedade, cria o movimento centrípeto, de fora para dentro, contrário ao da culpa, mas que ataca o mesmo chakra, o chakra solar. O medo é uma energia que afasta e isola a criatura de uma relação harmônica com seus sentimentos mais profundos. O estado de ansiedade é como um ímã que puxa o que tiver por onde passar a criatura, formando um ducto propício aos feitiços e magias. E já sabemos, tanto podem ser feitiços externos, eles existem, claro, quanto podem ser feitiços íntimos, nossos mesmos, né? E essa ansiedade, ela paralisa, ela impede a gente de agir, até mesmo no sentido de mudar essa condição. Quarto, onde tem o orgulho que adoeceu na arrogância, a aura fica suscetível à implantação de aparelhos de contaminação e de domínio mental. O chakra mais afetado é o frontal, principal fonte de atração das energias de entidades espirituais. O estado de arrogância inverte a rotação desse chakra, criando as chamadas miragens da personalidade ou vaidade. Seu campo de ação energética interfere decisivamente na construção ou na erradicação de doenças severas. Onde tem raiva, no quinto. Onde tem raiva, que adoeceu na mágoa, os espíritos do mal encontram um tipo de energia parecida com um visgo. É aquela coisa, né? Quanto mais eu me mexo, quanto mais eu tento fazer alguma coisa, mais preso eu me encontro, mais ligado eu me encontro, mais conectado eu me encontro a essa força. Mas quem está causando isso? Somos nós mesmos. Estamos propiciando a esses irmãos oportunidade, combustível para manipularem e implementarem em nós esses aparelhos. É a raiva que se acumulou e, em mutação, forma uma gosma de energia. A raiva é o sentimento mais conectado com nossa proteção, mas, quando se transforma em mágoa, está sendo mal orientada para fora de si. A mágoa desequilibrada
a mágoa desequilibra o chakra laríngeo, que é o núcleo de expressão dos sentimentos, causando profundos danos a todo o sistema imunológico físico. Todas essas emoções, né, desvirtuadas para emoções tóxicas, vão, então, favorecer a ação desses irmãos na espiritualidade. Então, culpa, tristeza, medo, orgulho e raiva são emoções que, quando usadas para os fins naturais, podem ser terapêuticas e libertadoras. Já os estados emocionais de remorso, revolta, ansiedade, arrogância e mágoa, decorrentes da ausência de habilidade para gerir essas emoções de forma luminosa, são sentimentos tóxicos e nocivos à saúde e à proteção psíquica e energética. Zanfio fica de oi, porque as emoções são boas, ajudam no autoconhecimento. Já os estados são crônicos, desgastantes e fontes de muito mal no caminho das experiências. Quando não se sabe o que fazer, com o que se sente, é preciso pedir ajuda, entender melhor a si mesmo e caminhar no processo de educação interior para colocar mais vida onde as trevas querem tomar conta. E, como nos disse dia desses, né, acho que foi alguns dias anteriores, Pai Joaquim nos falou, não, desculpa, foi o Juquinha, no dia do culto dos herês, ele nos disse o seguinte: encontre uma causa para si. Encontre algo que faça com que você sinta que você é útil. Encontre algo que te estimule a superar esses sentimentos tóxicos, a vibrar em uma outra energia, a energia do amor. Né? O amor que é a base da Umbanda. Axé. Axé, que coisa bonita. O texto traz muitas identificações com essas questões emocionais que a gente trata hoje nesse dia de Oxum, né? Muito bom esses ensinamentos do Pai João de Angola aí no livro. É um livro muito bom que a gente recomenda a todos, né? E o texto foi muito bem explicado e a forma com que você trouxe, Eliette, deixou muito claro. Só esclarecendo um pouco, né, quando ele fala de aparelhagem, chips, né, é preciso entender os processos de obsessão, né? Isso não são aparelhinhos como a gente tem o chip do celular, né? Na verdade, são estruturas energéticas e orgânicas que são ali manipuladas e implantadas no nosso perispírito, né? Nos nossos corpos sutis, né? Principalmente no duplo etérico, onde estão os chakras, como ele colocou bastante aí, né, os chakras que são afetados, as energias que são desestruturadas quando a gente tem essas energias tóxicas, né, essas influências tóxicas, mas que são necessárias, mas, porém, é preciso que esses sentimentos sejam transmutados, sejam mudados para que a gente tenha uma vida legal e tenha uma vida boa, em harmonia com as nossas emoções. Agradecemos, Eliette, o texto que você trouxe, agradecemos as tuas explicações, né? Muito bom, né, Deus? Muito bom. Né? Vamos seguir. Seguindo, agora a gente vai trazer a vovó Cambinda, que vai fazer uma palestra para a gente, né? Vai trazer mais ensinamento, complementando a nossa noite. Então, vamos lá chamar a vovó Cambinda. Que assim seja, adorei as almas. As almas adorei. Filho, se você precisar, é só chamar a vovó, que ela vem te ajudar. Se você precisar. A vovó já se faz presente. Mucuyu, vó. Mucuyuzambi, meu filho. Mucuyuzambi, meus filhos. Que Deus possa abençoar a todos nesse dia de hoje. A todos e a todas que aqui estão escutando essa véia, e que muita felicidade tem ao chegar a esta casa e vê-la cheia de amor, cheia
de aprendizado, cheia de luz todo o tempo, meus filhos. Graças a Deus. Que o Mestre Jesus seja sempre um exemplo na vida de cada um dos meus filhos. Que o amor que ele ensinou tome conta de nossas vidas. Isso. Vocês já repararam que a gente fala orixá para cá, orixá para lá? E orixá, na palavra Yorubá, na língua Yorubá, significa aquele que rege a nossa cabeça. Ori, filhos, é a nossa cabeça. Mas se Ori é a nossa cabeça, meus filhos, como é que o Xu rege nosso coração, se também é um orixá? Vamos entender isso, né, filho? Porque a gente fala das emoções e fala sempre ao coração. Quando a gente fala que uma pessoa é má, a gente logo diz: ele não tem coração. Quando a gente diz que é uma pessoa boa, filho, a gente diz: ele tem um coração enorme. Às vezes, a gente fala e a gente quer falar não aos ouvidos, quer tocar o coração. O que isso significa, meus filhos? Significa que Oxum, nossa grande mãe, toca a gente no campo emocional, meus filhos. O que a Fielete falava com tanta propriedade. Oxum, meus filhos, sim, rege a nossa cabeça. Porque nós sabemos, meus filhos, que na nossa cabeça, no nosso cérebro, existe um campo límbico que cuida das emoções. É ele que reage aos estímulos externos e a gente tem as emoções. Mas é ele também que está ligado e rege os outros órgãos, alguns outros órgãos do corpo. Principalmente, sabe qual fiz? O coração. Apesar de estar o controle no Ori, é esse órgão que mais sente. E vou dizer para vocês, quando há um descontrole emocional, o primeiro órgão que sente, filhos, é o coração. Quer ver vocês? Pense em alguém pessimista. Tudo bem, meu filho? Pense em alguém pessimista. Por quê? As pessoas pessimistas, elas nunca pensam que algo pode dar certo. Que algo, obrigado, que algo pode ser resolvido, vivenciado com emoções boas. Para ela, nada vai dar certo. Essas pessoas, o primeiro órgão que sente é o coração. São as que mais infartam. São as que mais têm problemas cardíacos. Outros que também têm problemas cardíacos, meus filhos, são os ansiosos, que vivem no futuro, que sempre pensam nas coisas que irão um dia acontecer, mas que a grande maioria delas nem acontece. Tem as preocupações desnecessárias, a dilatação das veias,
Os problemas cardíacos surgem também daí das ansiedades. Então vejam, filhos, essas emoções e distorções acontecem, filhos, justamente no campo emocional. Por isso, filhos, é preciso cuidar do coração. Seja do coração físico, para ele não infartar, seja quando a gente fala do chakra cardíaco, que é o centro vital das energias emocionais. Esses precisam ser cuidados. E como se cuida desse chakra cardíaco, filhos? Se não, se a gente começar desde agora a se cuidar. Primeiro, essa véia diz que é preciso mudar. Todos nós, filhos, precisamos mudar. É natural a mudança. Todos nós somos falhos, filhos. E a mudança é um ponto primordial para entender as nossas falhas, compreendendo cada uma delas e, a partir daí, mudando os sentimentos. Essa é uma questão muito importante. Outra questão, filho, que a gente diz para não causar os problemas cardíacos é viver o presente em tudo que ele tem de direito. Porque aquele que está preso ao passado guarda mágoas, ressentimentos, angústias, como se aquilo precisasse ser colocado no peito e guardado. Isso enrijece até fisicamente o coração. Se existir uma mágoa, filho, precisa ser curada, precisa ser perdoada. Se ainda não foi, ainda é tempo. Então, filhos, é cuidando do passado, superando todas as mágoas, que conseguimos vivenciar o presente. O futuro, filhos, a Deus pertence. Para que ficar nessa ansiedade, se o momento presente te chama para viver plenamente? Ora, o futuro é fácil prever. A ação que tu praticas hoje, filho, é a que vai ser o seu dia feliz de amanhã. Então, para que a ansiedade do que está por vir? É melhor esperar tranquilo, vivenciando o que de melhor existe no agora. Ah, mas não basta isso, filho. Talvez o sentimento que mais faz curativo no peito, que mais faz funcionar esse chakra cardíaco, chama-se gratidão. Feliz, filhos, são aqueles que trazem a gratidão no peito por tudo que ele possui e por tudo que ele conquista. Ser grato, meus filhos, é reconhecer o amor divino que te colocou nesse plano para conquistar sua evolução. Em todos os campos. A evolução, filho, só acontece quando somos gratos. Eita, mas a gente tropica nessa vida e tem tanta barreira para a gente passar, mas mesmo assim temos que ser gratos, pois a cada barreira que a gente encontra,
é um motivo maior e uma causa, como disse lá Dona Eliette, para a gente se motivar a cuidar das emoções. É assim, filhos, que o Xum cuida do nosso ori, lá naquele campo límbico onde os médicos conhecem, trazendo ao peito, trazendo ao coração físico e o campo espiritual o remédio necessário para seguirmos em frente à vida. É, meus filhos, como fala, né, filho? Ora eu, minha mãe. Não é isso que fala? Isso. Assim a gente pede que todos nós possamos ter equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional, filhos, é um exercício diário, é o reconhecimento das falhas, é a cura pelo amor e a gratidão por ser curado. Saravá, meus filhos, Saravá. que vocês fiquem na bênção do Cristo Jesus, que Oxum, a grande mãe, abençoe a todos os filhos e filhas que aqui estão nos escutando, né, filho? Isso, vó. Graças a Deus. Essa velha se despede pedindo a todos que emanem desse coração limpo que agora está a luz necessária aos irmãos que aqui estão presentes. Sejamos sempre luz, meus filhos. Graças a Deus. Graças a Deus, vó. Muito obrigado. Isso, vó. Deus abençoe. Dando prosseguimento agora, nós vamos fazer a nossa prece de cura e vibração pelos consulentes e pelo Hospital Espiritual Boa Esperança. Peço a todos que concentrem-se nessa prece. Peço ainda a espiritualidade por todas as famílias que estão passando pelo enfrentamento à Covid, que todos os doentes recebam o conforto e o acolhimento necessário. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento suas legiões de trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Aruanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores e confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar. Esclarecendo os que desejarem conhecer tuas glórias, assistindo a todos que apelam pelo teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos, que através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Agora, todos pegando a sua água, eu vou pedir a Eliette que faça a fluidificação da água. Bom, então, mais uma vez, conectados que estamos com a espiritualidade, vamos solicitar aos nossos irmãos que compõem a falange médica do espaço, que façam de nós instrumento através do qual as energias curadoras
serão manipuladas e serão depositadas neste líquido, o qual ingeriremos daqui a pouco. Que possam ser depositados aqui os fluidos benéficos que irão curar as dores da alma e do corpo. E que esses fluidos possam ser expandidos para toda a água presente na natureza e beneficiará a cada um dos nossos irmãos que ela consumirem. Acreditamos não mais água, mas sim o remédio curador aqui presente. E por assim ser, agradecemos aos nossos irmãos da equipe médica do espaço por tal bênção. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Aliette. Agora, nós vamos fazer a vibração pelas caixinhas, que são as caixinhas virtuais, aquelas que nós encaminhamos para que vocês possam colocar ali os seus pedidos, as suas orações, seja para você mesmo, para um ente querido, seja tudo aquilo que você necessita, tanto para as pessoas que já partiram, quanto aquelas que estão aqui. Qualquer pedido, faça ali de coração, e de acordo com o seu merecimento, ele vai ser atendido. Se você ainda não tem o endereço, na descrição aqui do nosso vídeo, você pode pegar o endereço e encaminhar para a gente a qualquer momento também. E todas as segundas a gente faz essa vibração. Vamos lá. Oração das caixinhas de prece. Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmo. Derrama então o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem só, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante o teu amor regenerador, uma nova consciência do seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a Ti todos os nomes que estão aqui. Então agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém. Assim seja. Estamos chegando nos nossos momentos finais. E aí nós temos alguns informes, né, Gleison? Sim. O informe, acho que talvez mais importante, né, que eu acho que para todo mundo, a gente nesse dia, em homenagem ao Oxum, não poderia deixar de falar, do Outubro Rosa, né? Mulheres que precisam fazer o autoexame, mulheres que precisam conhecer o seu corpo e perceber se ali tem algum sintoma, algum sinal de que possa haver o câncer de mama. É muito sério quando a gente coloca uma campanha dessa, né? Quando a gente participa de uma campanha dessa, porque essa campanha não pertence só às mulheres, né? Nós, homens, também temos obrigação de alertar as nossas irmãs, as nossas amigas, a nossa mãe, todas as mulheres à nossa volta, né? Para que elas possam também fazer o autoexame, já que o índice de câncer de mama para os homens é muito baixo, não que ele não exista, né? Ele é muito baixo. E essa campanha é também uma campanha de amor às mulheres. Então, isso é muito importante a gente colocar. Então, o nosso recadinho é: não deixe de fazer o autoexame. Não deixe de falar com as amigas, não deixe de falar sobre esse assunto, porque é muito importante que essas mulheres possam saber sobre o seu corpo e tratar, quando necessário, o mais rápido possível numa situação como essa. Né? Quanto mais cedo for descoberto, quanto mais cedo tratado, mais fácil a cura. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas antes de falar qualquer coisa, da gente partir para o encerramento, Adilson, eu vou contar a historinha que eu falei para vocês, né? Eu ia falar aqui para vocês. Então, existe uma história de empoderamento das mulheres aí, nas lendas de Oxum, né? Nas várias lendas que nós aprendemos, que foram trazidas da África. Uma delas contava que Oxalá sempre se reunia com os orixás masculinos para tomar suas decisões. Eles
eram os conselheiros que ali sentavam com Oxalá, né? E Oxum, né? Poxa, queria participar dessas decisões e achava que as Iabás, as orixás femininas, né? Teriam que participar dessas decisões também, não só ali os orixás masculinos. Como assim? Todos eram iguais, e como é que isso acontecia? Então, Oxum fez um plano muito inteligente, e Oxum é a orixá da fertilidade, né? E o que ela fez? Ela fez com que nunca mais as mulheres ficassem grávidas aqui no Aie, na Terra. Então não nascia mais ninguém. E aí todos os orixás sempre se reuniam e aquilo começou a incomodar, pois não nascia mais ninguém no Aie. E aí os orixás, preocupados com isso, foram falar a Oxalá e levar, olha, Oxum falou que ninguém mais vai, as mulheres não vão mais engravidar. E aí Oxalá foi ter com Oxum sobre isso. E ela falou, poxa, se todas as decisões são tomadas pelos homens, então, engravidem. Podem vocês ter os filhos, façam as mulheres engravidarem. E aí Oxalá entendeu que naquele momento era necessário compreender que todas as Iabás também tinham algo muito importante a contribuir com a Aie. E a partir daquele momento, todas as Iabás participavam do conselho juntamente com Oxalá. Ou seja, Oxum é esse espírito feminino, Oxum é esse empoderamento que diz da igualdade de gênero, que diz que mulheres não são menores que homens, nem maiores. Mulheres são iguais em todas as condições. Mulheres precisam ser respeitadas dessa forma. E quantas das vezes a gente erra quanto a isso, né? Nós, homens, né, muitas e muitas vezes nós respeitamos um pensamento, precisamos ratificar ou rectificar algo sempre quando uma mulher fala, quando uma mulher traz uma coisa boa. Então, a gente precisa se vigiar quanto a isso, a gente precisa se policiar e compreender que o mundo é feminino, que esse poder feminino, esse sagrado feminino está presente, muito presente também nos terreiros. Nesse dia de Oxum, a gente saúda também todas as outras Iabás, saúda as Ialorixás, as mães de santos, saúda as médiuns, saúda todas as mulheres consulentes, todas as cambonas, todas essas mulheres, com a sua energia e sua força, fazem da Umbanda essa religião tão bonita. Então, é essa história que eu queria trazer, né, de empoderamento feminino. É isso. E nessa sintonia, eu vou pedir a Eliette que faça a nossa prece de encerramento. Bom, então, mais uma vez, né, aqui, e como de hábito, ainda não para a prece de encerramento, mas para, nessa energia de Oxum, né, com essa sabedoria, com essa sensibilidade que nos foi apresentada pela vovó, por Gleison, rogarmos a Oxum, enquanto mãe amorosa, enquanto Senhora das Águas, que lave com suas águas o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, fortalecendo em nós as emoções positivas e levando todas as emoções tóxicas que dão abertura para que nós sejamos dominados, para que nós sejamos tomados, né, por nossos irmãos menos esclarecidos ou ainda não esclarecidos. Então, roguemos ao Oxum que dê a cada um de nós sensibilidade e sabedoria para reconhecermos em nós a necessidade de autocuidado, de autoconhecimento, para que não vibremos na mesma faixa desses nossos queridos irmãos, não oportunizando assim sermos dominados por eles. Assim sendo, Oraiê, Iê, ou Oraiê, Iê, ou Oxum, salve, dourada Senhora da pele de ouro. Benditas são suas águas, e essas mesmas águas lavam o nosso ser e nos livram do mal.
Oxum, divina rainha, bela orixá, venha a nós, caminhando na lua cheia. Traga, mãe, em suas mãos os lírios do amor e da paz. Torne-nos doces como és. Mamãe Oxum, proteja-nos, orixá. Faça com que o amor seja uma constante em nossas vidas. Proteja-nos contra todas as mandingas e feitiçarias. Dai a nós o néctar da sua doçura, para que consigamos alcançar a sabedoria, para que consigamos espalhar o amor. Senhora do mais puro axé, valei-nos hoje e sempre. Oraiê-o, Oxum. E assim, elevamos também neste momento a nossa rogativa ao Pai Maior, através da oração a nós ensinada por nosso irmão Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que soubermos perdoar aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Nos rogos desta prece, agradecemos a infinita bondade do nosso Pai eterno, que nos concedeu a presença dos mentores espirituais e que tanto ensinamento nos trouxeram na noite de hoje. Assim, encerramos com nosso coração repleto de gratidão a gira desta noite, dizendo graças a Deus. Agradecemos, né, Eliette, que assim seja. Então a gente vai encerrar agora. Ou melhor, como já foi encerrado, na verdade, pela Eliette, só nos resta agora dar um abraço, né? Sim. Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma benção. E que em breve a gente possa estar dando esse abraço pessoalmente em cada um que frequentar a nossa casa. Muito obrigado e boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima semana. Gratidão.